Olá, gente! Que saudade de vocês! Então, a gente hoje vai para mais uma aula e hoje, especificamente hoje, teremos duas aulas, dois conteúdos diferentes. E então, antes de começar, eu vou pedir para vocês para se inscreverem, porque a gente está com planejamento de fazer lives para vocês. Se não for aqui pelo YouTube, vai ser pelo Instagram. Então eu peço para que vocês se inscrevam, porque caso se a gente começar a live, vocês vão ser notificados que a gente está entrando com a live, para vocês tirarem a dúvida de vocês em relação aos conteúdos geral que vocês estão estudando, beleza? E agora a gente vai para nossa aula. A aula que a gente vai ter hoje, primeiro, vai ser sobre os tipos de pronomes, porém só 3 deles. Primeiro, o interrogativo, indefinido e relativo. Por que a gente vai ter isso? Essa matéria, provavelmente, vocês já estudaram ela no 8º ano. Porém, para a matéria que eu tenho que dar depois dela, é meio que uma sequência. Então, eu preciso revisar com vocês, para vocês lembrarem esses 3 tipos de pronome, porque para a próxima aula, os pronomes vão estar relacionados. E a gente estudando esses aqui primeiro, vocês vão, quando entrar no próximo conteúdo, vocês vão conseguir lembrar. Agora com certeza, né, porque como a gente vai ter estudado, revisado, e depois dela a gente segue com a sequência. O primeiro que a gente vai ver é o pronome interrogativo. O que é o pronome interrogativo? É aquele que é usado na formulação de perguntas, seja elas diretas ou indiretas. Mas o que é uma pergunta direta e uma indireta? A direta é aquela que vai direto ao assunto. Se eu pergunto bem assim, que dia é hoje? Eu sei que eu tô fazendo uma pergunta. Agora, se eu falo bem assim, eu perguntei que dia é hoje. Eu não tenho um ponto de interrogação no final da minha frase, mas eu sei que eu tô fazendo uma pergunta. Então, essa vai ser indireta. E a pergunta que eu vou direto ao assunto, ela vai ser direta. Então, a primeira que eu falei é direta e a segunda indireta. Os pronomes interrogativo, eles se referem à terceira pessoa do discurso, de modo impreciso. Como assim? Que falta clareza. Porque se eu tô perguntando, é porque eu ainda não sei quem foi. Igual se eu pergunto, bem assim, quem comeu meu chocolate? Eu falta clareza, porque se eu tô perguntando é porque eu não sei quem foi. Quais são esses pronomes interrogativos? Que, quem, qual e suas variações, as variações de qual, quanto e suas variações. Esses são os tipos de pronomes interrogativos. Quais os tipos de exemplo que a gente pode usar para vocês terem uma clareza melhor? É exatamente até aqueles que eu já falei, mas aí a gente vai ver mais um. Se eu falo bem assim, qual das duas bonecas? Eu tô querendo saber qual das duas bonecas alguém prefere. Mas aí eu vou ter uma pergunta interrogativa direta, que vai direto ao assunto. A indireta, não sei qual das duas bonecas. Eu também, aí nesse caso, eu vou ter uma indireta. Esse a gente tá revisando e lembrando os pronomes interrogativos, esses pronomes interrogativos. Agora a gente vai para os pronomes indefinidos. Agora a gente vai ver os pronomes indefinidos. O que são os pronomes indefinidos? Os pronomes indefinidos são aqueles que fazem referência de forma vaga na terceira pessoa do discurso. Como assim? Um exemplo que eu posso falar. Alguém pode explicar o que aconteceu? Esse alguém vai estar relacionado à terceira pessoa, ele vai ser o pronome indefinido, porque ele vai estar de forma vaga. Qualquer pessoa pode explicar o que aconteceu. Todos vocês estando na turma, mas qualquer um pode explicar o que aconteceu. Se eu falar bem assim, qualquer cadeira serve. Qualquer vai ser um pronome indefinido, porque ele não define o que ele quer. Então, recapitulando, o interrogativo é aquele da pergunta e o indefinido é o que ele não define. Porém, a gente tem alguns tipos de pronomes indefinidos, porque eles são variáveis e invariáveis. Como assim variáveis e invariáveis? Os invariáveis são aquele que ele não muda, ele não tem variações dele. Se eu falo assim, ninguém, não tem como eu falar ninguém, ningumas, não existe essas palavras. O diferente se eu falar nenhum, eu tenho nenhum, nenhuma, nenhuns, nenhumas, tudo não é variável. Ele é uma palavra invariável. Agora, se eu falo todo, toda, porque quando eu falo do tudo, eu não consigo falar tuda, tudas. E então, o pronome indefinido, ele tem uma
lista de todos os pronomes são variáveis e invariáveis. Todos esses pronomes são aqueles que eles não definem algo. Não esqueçam disso, não definem algo, eles são indefinidos. Os pronomes indefinidos, eles podem ser classificados de algumas formas dentro do discurso. Como assim? Eles podem ser classificados como substantivo, pronome indefinido, adjetivo. Um tipo de pronome indefinido substantivo. A gente vai usar um exemplo. No caso que a palavra alguém. Se eu falo bem assim, que tal se alguém me ajudasse? Ele vai estar, o pronome vai estar indefinido no papel de substantivo. Então, nesse caso, a gente vai ter um pronome indefinido substantivo. Agora a gente vai ver o pronome indefinido adjetivo. O que é adjetivo? Aquilo que qualifica algo. O substantivo dá nome aos seres e o adjetivo qualifica algo. Se eu falo bem assim, tem razão em certas coisas, a palavra certas, ela vai estar como pronome indefinido adjetivo. Por quê? Porque ela vai estar definindo, o certo ele vai estar dando qualidade dentro da frase. Então, há pronome substantivo que pode ser utilizado com o valor de pronome adjetivo ou ao contrário. O de substantivo pode dar valor adjetivo e o pronome adjetivo pode dar substantivo, substantivo e adjetivo. No exemplo da frase, tudo isso parece um sonho. Tudo é pronome indefinido substantivo, mas tudo isso e tudo a mais, por exemplo, assume a forma de pronomes indefinidos adjetivo. As palavras algum, muito, outro, pouco, tanto são pronomes adjetivos, mas eles também podem ser usados como os pronomes substantivo. Se eu falasse bem assim, dava para o outro o que tinha. Nesse caso, eu vou estar usando como pronome substantivo aquilo que seria adjetivo. Então, isso que eu falei em relação de que eles podem trocar, pronomes que podem ser utilizados do valor de pronomes adjetivo ou ao contrário. A próxima coisa que a gente vai ver, próxima coisa não, né? O próximo pronome vai ser o pronome relativo. O que são os pronomes, o pronome relativo ou os pronomes relativos? São aqueles que se relacionam com o termo anterior da frase. Por isso, ao mesmo tempo que ele desempenha o papel do pronome, ele também exerce a função de conectivo. Conectivo é aquilo que conecta um no outro. Quais são esses tipos de pronomes relativos? Quem, quando, como, onde e suas variáveis, né? Os variáveis são trocando pelo plural e as variações que ele tem. Se eu usasse o exemplo assim, essa é a lista de documentos, ponto, os documentos foram destruídos. Eu poderia fazer a troca por um pronome relativo, colocando o quê? Como assim? Essa é a lista dos documentos que foram destruídos. Nesse exemplo, o pronome que é relativo com os documentos. O que isso quer dizer? Que a oração que foram destruídos, que tinha no primeiro exemplo, é uma oração subordinada. Oração subordinada que a gente já estudou depende uma da outra. Os pronomes relativos também vai ter a mesma coisa dos pronomes indefinidos. Palavras que são variáveis e invariáveis. Quais são os pronomes variáveis? Que não. O qual, os quais, o qual, as quais, porque os variáveis são aqueles que variam e os invariáveis aqueles que não variam. Então, o que a gente vai fazer agora? Para a gente entender melhor, que acredito que com um exemplo é mais fácil de entender. Agora a gente vai ver alguns exemplos. Primeiro exemplo, com o pronome relativo que. O pronome relativo que, ele é um pronome universal. Então, a maioria das vezes vocês vão ver o pronome que porque ele é mais fácil de usar. Por ser universal, ele também é muito utilizado. O primeiro exemplo que a gente vai usar. E você era a princesa que eu fiz chorar. Então, o que ele vai estar ligando o que vem antes dele e o que vem depois dele. Por quê? Porque o pronome relativo é exatamente isso. É aquele pronome que faz ligação no que foi dito e no que vai dizer, ou no que foi dito que vai dizer, mas também pode ter os dois casos, o que foi dito e o que vai dizer. Outro exemplo, mas com pronome relativo quem. Ela era minha professora, a quem eu admirava muito.
quem admirava alguma coisa. Então, o quem vai estar relacionando com o início da frase, que vai ser ela era minha professora, e aí tem a complementação, a quem eu admirava muito. Então, quem admira algo que vai estar relacionando ao começo da pergunta. Próximo exemplo com quantas. Farei tantas exigências quantas forem necessário. O quantas vai estar ligando. Eu farei tantas exigências. O quanta vai estar dando esse complemento. Quantas forem necessárias. Então, quantas exigências forem necessárias, eu farei. Então, o relativo é aquilo que liga a frase anterior, posterior ou a ligação das duas. Agora, com o pronome relativo como. Se eu falo bem assim, não gosto da forma como ele ensina. Como vai estar fazendo essa relação do pronome relativo. Essa relação com anterior ou com posterior. Onde o lugar é ali onde eu falei. Então, o pronome relativo aqui também vai estar fazendo essa ligação. E é isso. Essa aula sim, foi um pouco mais rápida, um pouco mais básica, mas ela foi mais pra gente poder relembrar, porque é um conteúdo que eu acredito que vocês tenham visto no 8º ano. Então foi mais pra relembrar, pra gente poder entrar no nosso próximo conteúdo. E é isso. Eu agradeço a vocês. Qualquer dúvida, vocês podem me mandar um e-mail, que eu estarei respondendo, tirando a dúvida de vocês, ou participando da live que a gente ainda vai marcar, pra poder tirar essas dúvidas. Mas é isso, e até daqui a pouco na próxima aula.